E eu estou aqui hoje com um dos melhores custo-benefício do mercado, Moto Edge 60 Pro, nessa cor linda Pantone, que supera até mesmo o Galaxy S25 Ultra e outros tops de linha em alguns quesitos, e eu nem estou exagerando. Fica até o final dessa análise que eu vou te ajudar a decidir se ele é bom ou não. Já teve diversos vídeos aí no canal destrinchei esse aparelho por completo, fiz teste de tela, de bateria, de câmera, de jogos, emuladores, então eu sei muito bem do que eu estou falando aqui, tá? Eu já tô mais de um mês com esse celular, então eu tenho propriedade total para falar. Tô usando ele como meu principal e gostei muito do resultado, cara. Em alguns casos ele supera até muitos Samsungs aí, como o S25 Ultra, que é o top de linha, né? Esse celular, ele é posicionado na categoria de intermediário premium, como a própria Motorola diz, né? Muita gente considera ele como top de linha, mas não é, tá, pessoal? Talvez um top de linha capado, porque ele tem alguns recursos sim de tops de linha, mas ele bate de frente em muitos quesitos com os verdadeiros tops de linha, né? Isso que é bom. Então, se você quiser comprar, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal. Vai ter Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion, S25 e outros modelos que eu citar nesse vídeo. Também comprando aí pelo meu link de afiliado, que agora o YouTube ele tem, né? Afiliado também, você também ganha desconto. Mas o link de afiliado aí na descrição vai ter mais desconto. Fica a dica. Enfim, vamos então começar a nossa análise pelo ponto crucial que é o seu design. Se o celular for bonito, muita gente vai gostar, né? Como diz o bom e velho ditado, é a aparência, é a primeira impressão que fica. E a primeira impressão que você tem desse carinha aqui é que ele é muito descolado. Olha só, como eu falei, ele está disponível em outras cores também, né? Da Pantone. Fazia tempo que eu não via um aparelho, um celular bonito desse jeito, eu nem estou exagerando, tá? O último que eu achei muito bonito que eu peguei aí foi o Moto G84 vermelho da Pantone, né? E essas cores Pantone são basicamente um estudo que a Motorola e outras empresas fazem para ver as cores que estão em tendência, né, do ano e tal. Alguns anos anteriores aí estava em tendência aquele vermelho, né? E hoje aqui tá em tendência esse roxo, né, que na verdade tem outra cor, lilás e tal, tem um nome específico aí que eu não vou lembrar de cabeça, mas de qualquer jeito é incrível. E ele utiliza esse acabamento vegano. Olha só que legal, não sei se dá para ver muito bem, mas ele é lisinho assim. Isso faz total sentido quando junta com a proteção IP69 dele, já que ele tem uma construção bem robusta, apesar de não ter materiais de top de linha aí, como metal, vidro, alumínio mais resistente, assim como o S25 Ultra, ele tem esse couro vegano que consegue suprir muito bem a necessidade e graças ao IP69, que eu já fiz vídeo aí também, teste, ele resiste numa boa até mesmo a jatos de água, né? Está acima do IP68, resiste também a altas e baixas temperaturas, é um celular muito resistente, ele tem também o Gorilla Glass 7i, que é uma proteção que aguenta quedas, né? Uma proteção militar, isso daí é sensacional, nem mesmo os celulares mais robustos têm. Eu achei incrível. E o Moto Edge 60 Pro, ele, apesar de ter essa tela curvada, que muita gente não gosta, eu acho bem bacana, ele tem essa parte saltadinha aqui, ó, né? Ele tem tipo de uns gominhos aqui, mas quando você coloca com a capinha, isso daqui acaba, tá? E daí ele fica tranquilo e ele tem o leitor de digitais diretamente na tela, aqui ó, que é bem funcional também, tá? Agora passando para a parte da tela, eu achei ela simplesmente sensacional, sem papas na língua, uma das melhores telas de smartphone, já que ela tem 6.7 polegadas na resolução 1.5K com cores bem agradáveis aí, ela também tem 120 Hz, né? Ela tem até uma certa adaptação da taxa de atualização aí, não tanto quanto o top de linha, né? Faltou algumas coisinhas aí, mas de qualquer jeito é uma tela muito boa e o que mais impressiona é o seu pico de brilho que vai até 4.500 nits, pessoal, realmente uma verdadeira lanterna, superando com folga o S25 Ultra, que vai até 2.600 nits. Olha só, a Samsung moscou aí, deixou de inovar nessa parte, a Motorola foi lá e tacou o brilho no talo, em um celular que é de uma categoria abaixo do S25 Ultra, né? Muito legal, os ângulos de visão também são bem generosos e tal, o que pode comprometer um pouco é talvez a tela curvada, né? Apesar de, tipo, quando você vira muito assim, fica um pouco ruim de ver, ou talvez para jogos, né, que você vai esbarrar nessa tela curvada aqui e tal, mas no geral é muito bom e eu prefiro tela curvada porque dá todo um charme. Me lembra os celulares da Samsung, lá o S20, S10, que vinha com a tela totalmente curvada, né, depois pararam de vir assim, ou mesmo os primeiros Moto Edge, como o nome diz Edge, curvado, né.
A Motorola tinha tirado essa tendência aí de celulares curvados, agora ela voltou, o que pra mim não faz sentido. Moto Edge, ele tem que ser curvado, né? Então, é legal, apesar de ser ruim, tem as desvantagens, como tem películas específicas que você não consegue colocar aqui, tá? E daí fica ruim, fica uma parte sobrando e tal, mas apenas isso, tá? Na minha visão, eu acho que talvez nem precisaria usar película, porque esse celular já é bem resistente. O Gorilla Glass 7i aguenta diversas pancadas, tá? Você pode até mesmo derrubar ele no chão, fazer outras coisas, apesar de não ser nem um pouco recomendável, né? Mas tem gente testando aí, tem gente até mesmo tacando ele com mais força e o celular aguenta. Ou seja, ele é muito resistente tanto na parte de trás quanto na parte da frente da tela, né? Esse é um ponto muito positivo. Agora, passando para um dos pontos mais importantes desse vídeo, que é o seu hardware e desempenho. E sim, ele utiliza um processador da MediaTek, né? Que equivale mais ou menos, se a gente for comparar aí com o Snapdragon, ao processador do Galaxy S23, um pouquinho abaixo aí, eu acho que ele ficaria entre o S22 e o S23, que seria o Snapdragon 8 geração 2, né? Não dá para fazer um comparativo muito claro, mas é mais ou menos isso, o Snapdragon da geração 7, talvez aí, né? Enfim, mas resumindo, esse hardware aqui, você consegue navegar de boa no dia a dia, isso qualquer celular consegue, né? Até mesmo o A07, até mesmo celulares mais básicos aí de R$1.000 para baixo, né? Não tem nem o que dizer. A taxa de atualização de 120 Hz vai te ajudar nisso, mas para jogos é onde ele brilha de verdade. Eu já fiz diversos testes aí, ele roda Fortnite no alto, né, quase no máximo, com algumas configurações faltando, tanto Fortnite quanto Genshin Impact. E se ele roda esses dois jogos aí, que são parâmetros de jogos pesados aí, significa que ele vai rodar todos os outros jogos da Play Store, tá? Tanto que para vocês terem ideia, eu já testei ele até mesmo em emuladores, no Black, no Bully, no Dragon Ball, no God of War, tá passando aí de fundo para vocês verem, e ele rodou bem com uma resolução alta, tá certo que não dá para aumentar tanto assim, né? Porque apesar do processador ser bom, tem hardware muito mais forte no mercado, né? Tem gente testando ele com o emulador de Nintendo Switch, esse eu não testei, então eu não posso falar nada para vocês, tá? Mas eu sei que ele roda sim. Talvez ele não rode tão bem por conta da otimização, né? Já que ele é MediaTek, a compatibilidade, né? Não é tão bom assim. Geralmente, para você testar emuladores, vai funcionar melhor em Qualcomm Snapdragon, né? E é o que acontece aqui. Mas, cara, não tenho o que reclamar. Moto Edge 60 Pro vai rodar tudo do bom e do melhor por um bom tempo. Eu gostei de ver. Agora na parte do software, ele está atualizado já com o Android 15 e vai receber o 16 e o 17 provavelmente, apesar de não ser nada confirmado aí, né? Motorola ainda dá poucas atualizações e quando ele atualizou para o Android 15, ele recebeu algumas melhorias, né? Principalmente na parte do Moto AI, que é o assistente não, é a plataforma de inteligência artificial da Motorola, que eu poderia até mesmo separar um tópico exclusivo para ela aqui. De tão legal que é, tem recursos muito bons. Você pode, por exemplo, criar uma imagem diretamente daqui, você desenhar e a imagem fazer, você pode apagar objetos e fotos. É uma inteligência artificial muito boa que, na minha opinião, ainda fica atrás da Samsung, tá? Mas em alguns pontos ganha, mas ainda falta investimento aí para o Moto AI ser superior que o Galaxy AI, né? Da Samsung. Mas, por exemplo, se a gente compara com a inteligência da Apple, a Apple Intelligence, ele vai vencer. Tem diversos comparativos aí de pessoas comparando, tentando tirar objetos de fundo, né, da mão do iPhone, né, da Apple Intelligence, com o Moto AI, e o Moto AI se saiu muito melhor, mas não é pouco melhor não, é muito, tá? Então, ele vai vencer em alguns quesitos sim perante a concorrência. Já a Samsung, né, a Samsung é difícil porque ela é uma IA muito boa, tem muito investimento e, na minha opinião, é a melhor plataforma do mercado, tá? Não sendo fanboy nem nada, tá certo que esse daqui é um vídeo da Motorola, mas eu tenho que comparar com os principais rivais, né? A galera fala, pô, você tá comparando aí, tal. Sim, a gente tem que tirar um parâmetro de algum lugar, né? Você acha que eu vou tirar o parâmetro do meu? Não, eu tenho que tirar o parâmetro de algum lugar para saber o que é bom ou não. Mas eu tô bem satisfeito com essa inteligência da Motorola, mas faltou alguns recursos aí, né? A Motorola tá chegando lá nesse quesito, tá? Tem alguns outros legais também aqui, na parte da câmera, que você consegue criar um filtro, colocar efeito Pantone, um filtro pré-definido, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que nem adianta mencionar muito, porque são coisas bobinhas, né? Outros recursozinhos aqui é o guarde para depois, ó.
que você conversa aí com a inteligência artificial para guardar depois. Por exemplo, eu vi um iPhone 16 à venda, daí eu falo, Motorola, guarde o iPhone 16 e me avise quando o preço dele baixar. Daí eu pego e pergunto o que eu guardei e vai estar lá, o iPhone 16. Ele consegue também resumir textos, consegue traduzir e tal, não tão prático e tão bom quanto a Samsung na minha visão, mas de qualquer jeito, como eu falei desde o início, a Motorola está chegando lá. Ainda na parte do software, a gente poderia citar o Ready For. Esse sim é sensacional, transforma o seu celular em um computador, em muitos quesitos, na minha humilde visão, está superior que a Samsung, tá? Apesar que a Samsung atualizou recentemente, né, e ficou mais parecido aí com o computador, mas eu acho muito legal a plataforma também, Ready For, da Motorola, que concorre diretamente, né? Você consegue alterar o wallpaper, você consegue até mesmo jogar, tá certo que jogar é meio complicado, né? Porque você tem que fazer algumas gambiarras, tem que ser compatível com um determinado controle, esse tipo de coisa, mas dá pra você brincar para quem entende. E eu acho que o mais indicado é para você trabalhar. Você consegue baixar o Office, o Excel, aí, o PowerPoint, né? O Word e navegar normalmente aí utilizando um mouse e um teclado, tá certo? Precisa ter um adaptador e tal. A Motorola também você consegue usar o touchpad, assim como a Samsung aqui, né? Mas de qualquer jeito é uma plataforma legal. Agora, um ponto que ele brilha de verdade é na sua bateria. Esse eu gostei de ver, ele tem uma bateria grande de 6.000 mAh e consegue um resultado incrível. Talvez por conta da sua tela econômica, né? Tela POLED aí que é bem econômica. O hardware também não é tão gastão, mas você vai passar com folga de 10 horas de tela. No meu vídeo eu consegui passar das 12, mas a bateria se adaptou ao meu uso, né? E é muito interessante porque tem gente que fala que a bateria não está passando das 5 horas de tela. Mas é o seguinte, observe bem, se a sua bateria não está passando de 5 horas de tela, até mesmo 7 tudo bem, né, dependendo do padrão de uso, mas cara, não durou nem 5, é porque a sua bateria está com problema crônico, assim como aconteceu no Moto G84 que eu relatei no passado, e tinha muita gente falando, sim, o mesmo problema de bateria crônico do G84 veio parar em algumas remessas do Edge 60 Pro, do G86 também, tá? Mas eu fui o felizardo de não presenciar esse problema novamente. Não presenciei nem no G84 e nem no Edge 60 Pro. Muita gente fala que é mentira, mas não é porque você não presenciou o problema que ele não existe. Você pode ver em fóruns, pode ver em comentários e tal. Se você tem um Edge 60 Pro e tá com problema de bateria, você vai ter que entrar em contato com a Motorola e daí ela vai te reembolsar, ela tá fazendo recall, ela reconhece, tá, que tem remessas aí, as primeiras remessas que veio com esse defeito e daí ela vai reembolsar os usuários, assim como a Apple fez nos iPhones aí problemáticos do passado, né? Então, é isso que acontece, mas no geral, essa bateria é para durar no mínimo, cara, umas 9 horas de tela, tá? Estourando, eu não sei que você deixa o brilho estourado o tempo todo, aí também é pedir pra ser tonto, né? Mas, né? Então tem que ser mais ou menos isso. E ele tem também um carregador de 90 watts diretamente na caixa. Isso mesmo. E ele suporta carregamento sem fio de até 15 watts, só que aí é mais demorado, né? E esse carregador, ele tem um carregamento turbo, isso que é muito bom. A princípio, eu fiz o teste com o carregamento turbo desligado, e daí eu reclamei bastante, porque ele demorou muito, cara, acho que foi quase 2 horas, 1 hora e 50 e tantos minutos, tá mostrando aí de fundo, para carregar a bateria de 0 a 100%. Mas, depois que eu ativei o carregamento turbo, esse resultado caiu para 52 minutos, o que é um resultado impressionante. Tá certo que tem celulares que carregam mais rápido e tal, mas aquele teste lá eu fiz com a tela ligada, então pode descontar aí alguns minutos e tal, né? Mas é um celular que vai carregar bem rápido. Agora passando para a parte da câmera, sim, ele tem câmeras muito boas que rivalizam e superam diretamente o S25 Ultra. E eu nem estou exagerando, tá passando um take aí de fundo do comparativo que eu fiz do S25 Ultra contra o Moto Edge 60 Pro, diretamente tudo no automático, sem ficar regulando nada, e muita gente falou que preferiu os resultados do Edge 60 Pro. Pode isso, Arnaldo? Sim, realmente pode. E eu quero que você comente aí qual o resultado que você prefere, Edge 60 Pro ou S25 Ultra. E o S25 Ultra, ele geralmente puxa para tonalidades mais frias, enquanto o Edge 60 Pro foca mais no contraste e cores mais quentes, assim como está mostrando, né?
E sim, cara, impressionou demais. Isso que eu tô mostrando na câmera principal, tá? Agora, se a gente comparar nas outras, ele vai perder sim. Eu tô usando o S25 Ultra de parâmetro, porque ele é o melhor celular da Samsung no momento, né? Na parte de câmeras. E você vê a Motorola chegando perto, é simplesmente impressionante, tá? E o mesmo vale para fotos e vídeos. Na parte de vídeos, eu gostei do resultado, ele grava em 4K 30. Infelizmente, a Motorola vacilou e não colocou um 4K 60, né? Ele tinha potencial totalmente de gravar em 4K 60, mas não foi dessa vez, não dá para ganhar todas. Pelo menos ele grava em 4K também na frontal, né? E uma coisa legal é que ele tem autofoco na câmera ultra wide. Isso mesmo, para fazer o macro. Coisa que, por exemplo, o S25 base, o S25 Plus, não tem. É um recurso a mais que a Motorola te conquista pelos detalhes, né? Eu gostei de ver isso, né? Não é todo mundo que usa e tal, mas se você precisar usar, ele está lá. Agora, na parte dos menus das câmeras, eu acho que a Samsung vence. Ele não tem tantos menus e não tem tantas coisas relevantes assim. Mas na câmera principal, cara, é simplesmente sensacional e até supera a Samsung. Já na frontal, já na ultra wide, esse tipo de coisa, tal, aí ele vai ficar devendo mesmo, né? Mas na principal é onde ela surpreende. E bom, vamos para a conclusão. Você acha que o Edge 60 Pro é bom e vale a pena? Na minha opinião, com certeza, porque eu estava comparando no tópico anterior a parte de câmeras do S25 Ultra, que custa 2 ou até 3 vezes mais do que ele. Porque o S25 Ultra tá o quê? Na casa dos R$6.000, enquanto esse daqui tá abaixo dos 2.300, cara. Então, olha a discrepância. Ele vai entregar muitos recursos bons. Ele não vai vencer o S25 Ultra de forma geral, com certeza não, mas pela diferença de preço, ele é muito bom, tá? Mesmo comparando com outros tops de linha, ó, da Xiaomi, ou da Google, ou da Realme, aí, o Moto Edge 60 Pro vai ter as suas vantagens. Se você quiser comprar com desconto, link aí embaixo, eu com certeza compraria e não perderia tempo se eu quisesse pegar um celular bom, né? Então, depois você dá uma olhada aí que irá te ajudar. E bom, tem alguns pontos sim que ele fica devendo, né? Ele não vai vencer em tudo, não tem o melhor processador do mercado, o software pode dar uma bugadinha de vez em quando, fotos não são 100% todo o tempo e tal, mas no geral ele entrega boa bateria, entrega bom processamento, que roda os jogos aí atuais do mercado com folga, tem uma tela boa, que não é das melhores, mas tem um pico de brilho muito alto, alto-falantes bons, bons microfones, boa captação de áudio e de vídeo e por aí vai, né? Enfim, mas eu quero saber de você, concorda com esse review ou discorda? Deixa aí embaixo, nos vemos em um próximo vídeo. Forte abraço de sempre, valeu e fui!